Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou. Eles responderam: o batismo de João. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo esses, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, então sobre eles veio o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar, e eram ao todo uns 12 homens. Paulo chegou à sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais de Paulo eram usados e levados e colocados sobre enfermos, e eles eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles tiveram que fugir nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de grande medo, em nome do Senhor Jesus, que era engrandecido. Muitos dos que creram viam e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram-se com seus livros e queimaram de forma pública. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois destas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província de Ásia. Naquele tempo, houve grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com trabalhadores desta profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos boa fonte de lucro nesta atividade. Então, vendo e ouvindo como está este indivíduo Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas daqui de Éfeso, em quase toda a província de Ásia, diz ele, que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade estava toda em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios de Gaio e Aristarcos. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse em ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus empurraram para a frente, ele fez seu sinal pedindo silêncio.
com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que era judeu, todos gritaram a sua voz durante cerca de 2 horas: Grande Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade aclamou a multidão e disse: Calma, Efésios, que não sabem que a cidade de Efésio é a guardiã do templo de Ártemis e da sua imagem que caiu do céu. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram este homem aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos a procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão tal. E tendo dito isto, a assembleia se encerrou.